Boa noite, meus amigos, minhas amigas. 8h08, pontualidade britânica. Estamos começando a nossa quarta live da jornada Evoluindo Juntos. Hoje vamos ter um assunto que continua o nosso propósito de trabalhar os nossos relacionamentos para potencializar, para expandir todos os aspectos da nossa vida, porque em todos eles a gente precisa estar se relacionando, seja no ambiente profissional, seja no ambiente doméstico, seja, enfim, na sociedade, na cidade, no bairro que a gente mora, e, inclusive, com grande importância, o nosso próprio relacionamento, o relacionamento de nós conosco mesmo. Recapitulando, então, um pouco, vimos já a abordagem a respeito dos hábitos na nossa segunda live. Vimos também ontem a influência de comportamentos repetitivos e nefastos, que são as sabotagens que fazemos conosco mesmo. Demos ênfase à autossabotagem, então, ontem. E hoje, na continuidade desse objetivo nosso, nós vamos estar falando sobre perfis comportamentais. Ou seja, ainda criando recursos, trabalhando ideias e conhecimentos para o nosso objetivo principal, melhorar nossos relacionamentos. Eu vou estar hoje, diferente das outras lives, até para o assunto que a gente vai tratar, eu vou estar dividindo a minha tela com vocês para apresentar alguns slides. Eu tenho especialização em perfil comportamental, eu sou analista de perfil comportamental e fiz minha especialização no IGT, e de onde eu retirei boa parte dos slides que eu vou apresentar para vocês. Como comentei com vocês ontem a respeito dos sabotadores, também perfil comportamental, análise de perfil comportamental, é alguma coisa que vai mais profundamente, que vai mais, se esmiuça mais, são dados extremamente balizados. O profiler, que é o que eu trabalho, ele tem um índice de assertividade nas percepções do que ele informa a respeito da pessoa, de 96%, 97%. Então, é uma coisa assim, muito, muito importante ter esse respaldo estatístico. Mas o que a gente vai fazer hoje não é essa abordagem mais profissional e que é muito usada em coaching, muito usada em RHs, em empresas. Vejam bem, a gente montar, por exemplo, uma equipe de venda, e com pessoas que às vezes têm a mesma formação teórica, a mesmo gabarito profissional, vamos dizer assim, mas são pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com atitudes diferentes, com forma de sentir e de agir diferenciadas. Então, na hora que você vai montar uma equipe, é muito importante que o gerenciamento de recursos humanos daquela empresa, daquela firma, possa ter essa ajuda em termos de compor, né? É como se fosse uma orquestração. Me vem à cabeça essa ideia de um maestro. Cada um, né, tem a sua função e o seu jeito e vai fazer parte do todo. E quando o gestor, no caso de RH, ele conhece o perfil comportamental dos seus colaboradores, isso facilita em muito. Mas isso é só uma das vertentes de uso desse conhecimento que a gente vai estar conversando hoje. Muito antes, se tornou, que na realidade,
mais recentemente, sei lá, uns 40 anos para cá, 30, 40 anos para cá, ganhou grande ênfase no meio empresarial e em RH essas abordagens. Mas isso é muito anterior. Eu vou começar a dividir aqui minha tela com vocês. O que nós vemos aqui é para exemplificar que lá nos primórdios, a gente está vendo aqui uma sequência, não tem um intervalo definido de tempo, mas a gente vai buscar lá na Grécia Antiga, vamos buscar conceitos de Hipócrates, o pai da medicina, assim conhecido como o pai da medicina, de Jung, de Marston, que nós vamos falar mais especificamente dele, e todos eles, se vocês olhando aí, vocês veem que eles dividem o comportamento das pessoas em 4 fases, em 4 tipos. A denominação de cada um deles, lá os gregos, fogo, água, ar, terra, o Hipócrates com os seus humores, o colérico, o sanguíneo, isso varia, tem um porquê historicamente, em cada momento teve esses nomes, mas não vem ao caso agora e não é tão importante. O importante é a gente se deter que, seja lá pelo critério que for de interpretação nessas épocas, o que se mostrava para o observador, para a pessoa que ficava olhando ao redor e percebendo que tinha basicamente 4 tipos principais, 4 tipos assim mais chamativos para se agrupar as pessoas. E aí os nomes tinham a ver, então, como falei, com a cultura, com o momento da história em que eles aconteceram. Mas sempre com essa ideia. E assim, curioso, e também não vou trazer isso porque não vai ser de aplicação prática para a gente aqui, mas só para que vocês tenham uma ideia de como as coisas se conectam, existem algumas pessoas que chegam, inclusive, a fazer um ponto de comparação, por exemplo, com os 4 evangelhos do Novo Testamento, que haveria entre os seres humanos essa percepção de que tem 4 tipos de comportamento e a maneira de falar, a maneira de trazer o que seria a mensagem do Novo Testamento, vir por 4 canais, que são Mateus, João, Lucas, e fugiu agora, mas o que importa é que cada um deles tem uma forma de falar, e embute aí os estudiosos de comportamento conseguem associar as características desses 4 perfis. Vamos chegando para mais perto, 1900, mais ou menos, esse moço que vocês estão vendo aqui, Marston, na realidade, William Moulton Marston, ele era um psicólogo, um pesquisador, inclusive ele foi o cara que criou a detecção da pressão arterial sistólica e a aplicação, a patente acabou não ficando com ele, mas historicamente é provado que ele desenvolveu o detector de mentiras por causa da oscilação da pressão, quando a pessoa mentia, e aquilo que conversamos ontem, a interação do corpo, da mente, aumenta a frequência cardíaca, a pressão, e isso se detecta no corpo aquilo que está acontecendo na cabeça da gente. Legal até de lembrar isso para reforçar os conceitos que a gente viu na segunda e na terceira live. Mas o fato é que o Marston, ele
nas pesquisas dele em termos de psicologia, ele foi identificando essas 4 características de comportamento assim principais e denominou-as desse jeito que está aqui. Em inglês é diferente, mas acaba sendo o mesmo nomezinho DISC, que é o fundamento de todos os outros métodos de análise comportamental atuais, advém do DISC, do William Marston. Curiosidade também, para ilustrar, que o Marston era um cara com muitas histórias. Ele é o criador da Mulher Maravilha, sob um pseudônimo. O criador da Mulher Maravilha, ele se assinava Charles Mouton, que é o segundo sobrenome dele, William Mouton Marston. E aí tem umas outras histórias que não vêm ao caso, mas é uma figura interessante. Mas o grande legado que ele deixou é exatamente essas pesquisas no campo da psicologia e a definição e atualização desses nomes que tem tudo a ver, aí sim, não mais com coisas lá como no passado, fogo, água, ar, mas com coisas assim do comportamento mesmo desses grupos. O Profiler, que é o que eu estava comentando com você, que é a metodologia que eu utilizo, que eu trabalho com, ela tem essa correlação. Então, nós temos o tipo executor, comunicador, planejador e analista. Então, a ideia, voltando a comentar, é passar para vocês não a parte mais profunda disso, porque isso implica num estudo mais aprofundado, obviamente, e que não é o escopo da gente aqui agora. Mas e vocês vão ver que é fácil, eu não tenho medo de dizer que é fácil. Se a gente olhar uma pessoa e observar e tiver a devida intenção, a devida oportunidade, aquele intervalozinho de tempo de olhar a gente começa a perceber uma série de coisas que vão nos sugerir, agora que vocês vão ouvir falar disso, que essa pessoa ela tem alguma coisa de comunicador, ela é falante, ela é extrovertida, ela gosta de ficar assim mais em evidência, enfim, algumas características. É importante comentar com vocês o seguinte, que não é um carimbo, não é uma coisa assim, você é isso, não. Principalmente para essa análise mais superficial. Quando a gente tem os instrumentos, as metodologias, os testes que se fazem, aí sim a coisa vai a um nível muito, muito cirúrgico em determinar o comportamento, e frequentemente a pessoa não tem um único comportamento. Na realidade, todos nós, temos os 4 perfis comportamentais. O que acontece é que, frequentemente, a gente tem 1 ou 2 que são predominantes, que se tornam mais comuns de se expressarem. É onde a gente tem a maior fluência, é onde a gente fica mais à vontade. E se a gente fica mais à vontade, é porque é mais fácil para a gente, porque está mais de acordo com o nosso jeito de ser, de sentir, de se comportar. Guardem esse detalhe, porque lembram que a gente tem comentado que tudo é energia e o cérebro ele procura economizar energia. Quando a gente faz alguma coisa para ficar mais fácil, que a gente treina, que a gente cria um hábito e tudo mais, que a gente não precisa mais pensar para dirigir, que está tudo indo ali mais tranquilo, a gente fica mais relaxado, a gente gasta menos energia, tanto energia
física e tudo mais, quanto a energia psíquica para decidir, para pensar, para conjecturar. As coisas ficam mais tranquilas. Entretanto, em algumas horas, a gente precisa sair da zona de conforto. E isso também acontece com a questão dos perfis comportamentais. Se, por exemplo, uma pessoa tem um perfil comunicador, que normalmente é muito falante, muito alegre, muito extrovertida, mas tem pouca atenção, costuma chegar atrasada, não porque ela tenha desconsideração com a pessoa, não é isso. É porque ela se anima tanto com o contato social, o convívio social para ela é muito importante, é muito agradável. Então ela marca um horário com um amigo para tomar um café e conversar sobre uma determinada coisa, mas no que estava indo, encontra uma pessoa que ela não via há muito tempo. E ela, como que, de repente, ela, ali por meia hora, ela se esquece do compromisso. E vejam bem, e isso até para ilustrar, que, de repente, o outro que está lá, poxa vida, eu marquei, eu tenho meu compromisso também, que é claro que é chato, é claro que não é legal. Mas não necessariamente, se esse cara que estava lá esperando para tomar o cafezinho conhecer aquela pessoa e souber que ela é um comunicador, ele vai poder chegar e fazer o raciocínio. Nossa, meu amigo lá já deve ter parado para conversar com alguém. Deixa eu pegar o telefone aqui e dizer que eu tenho hora para ele vir logo, não sei o quê. Entendeu? Ou seja, um exemplo, de novo, que esse tipo de conhecimento, sem ir lá num aspecto mais profundo, mais especializado, né, de alguém que é especializado para lidar com esse tipo de coisa, isso pode facilitar muito, pode nos ajudar muito nos nossos relacionamentos, no nosso bem-estar, na nossa vida como pessoa e na sociedade. Enfim, mas, dito isso, nós vamos situar para vocês algumas dessas características dos comportamentos, dos perfis comportamentais principais. Eu vou, hoje, diferente do que a gente fez nas lives passadas, hoje a gente não vai ter propriamente um momento que tem ficado mais para o final para a gente aplicar uma técnica ou ensinar alguma coisa para vocês trabalharem um pouco com isso. Eu vou pedir agora, no que a gente vai entrar nessa parte aqui, eu vou pedir para vocês, sabe assim, começarem conforme a gente for conversando, vejam pontos que vocês se identificam, pontos que vocês identificam seu filho, sua mulher, sua esposa, mas vou pedir uma coisa para vocês. Não se tornem chatos. Você é comunicador, é por isso. Não. A ideia é melhorar os relacionamentos e não usar isso para ficar fazendo bullying com os outros ou qualquer coisa. E até porque, e aí agora deu um estalo legal aqui, não tem perfil melhor. Não existe perfil melhor. Não existe perfil pior. Existe o perfil ou 2 perfis predominantes em cada um e que fazem com que aquela pessoa tenha determinados comportamentos e, por causa disso, tenha determinadas atitudes, determinadas facilidades e determinadas dificuldades. Todos nós. Um outro ponto é que, da mesma forma como falamos nas lives anteriores, adaptação é uma bênção para todos nós, né? Todos os seres vivos, ao conseguirem se adaptar, eles ganham a chance de sobreviver ou viver melhor. E isso não é só o ser humano, obviamente. Todos os seres vivos. Mas na medida que, em algum momento, e eu estava dando o exemplo do comunicador, que é mais alegre, mais extrovertido, um pouco desatento em algumas coisas, não tão rigoroso com horários e tudo mais. Mas vamos imaginar que esse comunicador, ele está num momento
em que ele abriu um negócio e que ele precisa focar no negócio dele para o negócio dele dar certo. Ele tem que, sabe, controlar algumas coisas, ele tem que estar atento ao fluxo de caixa, enfim, ele está num momento da vida dele em que ele não pode ser tão festeiro, tão alegre e tão oba-oba como é gostoso para ele. Porque senão o negócio dele vai ficar mal das pernas, e ele sabe disso. Então, ele consegue, se ele tiver foco, se ele tiver intenção, ele consegue, todos nós conseguimos, mesmo quando não temos aquelas características que um outro perfil tem, a gente consegue ir e trabalhar aquilo melhor do que habitualmente. Só que tem um detalhe. Como não é a nossa zona de conforto, como não é o nosso perfil comportamental preferencial ou predominante, nós vamos gastar mais energia para poder desempenhar, para poder assumir, exercer aquelas características de um outro perfil que a gente não tem tão forte. Entenderam? Então, é muito importante que a gente saiba que a gente pode, que a gente não tem essa trava, então eu estou condenado porque eu sou um comunicador, então eu sempre vou ser mais avoado, eu sempre vou não chegar... Não é isso não, de forma alguma. O que acontece é, essa pessoa, ela para ter alguma coisa assim mais regrada e tudo mais, ela vai ter que gastar mais energia. E aí, o que acontece? É importante que ela se planeje para que esse período que ela precisa dar esse trato seja o menor possível. Ela está começando o negócio dela, ela não está ganhando dinheiro ainda para contratar alguém, para fazer aquela parte de contabilidade que ela não gosta, que número, não sei o quê. Mas na hora que ela se estruturar, tão logo ela possa, ela tem que saber, não, isso não é a minha praia. Não é aqui que eu fico na minha área de paz e de melhor produtividade. Então, deixa eu contratar alguém, deixa eu colocar alguém para cuidar da contabilidade. E eu estou falando do comunicador, não estou querendo pegar no pé dos comunicadores, é só um exemplo. Isso só muda a situação, as circunstâncias, mas isso é real para todos os outros. Então, vamos lá. O comunicador, a gente já falou bastante dele, vamos começar por eles. Então, o que ele tem de forte? Vocês estão vendo aqui? Eu vou sugerir, porque a proposta que eu tenho para vocês é que vocês procurem identificar em vocês coisas que você... Nossa, eu sou assim. Ou, nossa, minha esposa é dessa forma. Começa a brincar, sabe, sem maiores compromissos de acertar ou de dizer que é aquilo, etc. e tal. Começa a brincar para você começar a fixar, porque a minha ideia de trazer isso para vocês não é formar vocês em analistas de perfil comportamental, analista comportamental. Isso é um processo, é um curso, é dar essas dicas para o dia a dia de vocês. Eu já falei isso, essa é a minha ideia, é conseguir potencializar os relacionamentos e ajudar o que eu puder ajudar no dia a dia de todos nós. Então, façam esse exercício. E aí, porque como, de repente, pode fugir, se vocês quiserem, podem printar a tela, né, se tiverem celular, ou tirar uma foto com o celular da tela. Depois, se quiserem, é só me pedir, eu mando os slides, não tem problema nenhum, não. Mas, por enquanto, se vocês tiverem interesse, acho legal de fazer um print da tela, ou tirar uma fotozinha. Hoje em dia, com o celular, a gente consegue fotografar tudo. Mas então, voltando aqui. Pontos fortes. É afetuoso, é bom de papo, normalmente são pessoas que têm facilidade, por exemplo, para envolver os outros, é um bom profissional de venda, costuma ter uma habilidade com as palavras. Então,
tendendo sempre a serem mais sonhadores do que realizadores, né? Muito sonho e pouca realização. E volto a falar, isso não é uma crítica, e isso não é uma praga, isso não é uma coisa que é uma condenação. Isso são características. Na realidade, o grande X dessa história é a gente ter um autoconhecimento e a gente ter um conhecimento que possamos aplicar nas pessoas com quem a gente se relaciona, para que a gente entenda, para que a gente se harmonize melhor conosco e com os outros. Os relacionamentos, então, eles vão ter essas consequências das coisas fortes que eles têm. Eles querem agradar, eles são carismáticos, eles têm uma tendência, entende, de acolher a pessoa, porque eles querem contato, eles querem estar perto. Por isso que ele se encontra alguém que ele gosta, ou às vezes mesmo que ele não gosta. É aquela pessoa, entende? Todos nós conhecemos muitas delas, né, que está na fila da padaria, né, e de repente já está conversando com as 2 pessoas da frente, com as 3 pessoas de trás, entende? Já, pô, e ali naquele papão ali, e assim que é. Por isso, se a gente tiver que adequar as circunstâncias para essa pessoa ficar melhor, as atividades vão ser essas que estão aqui. Eles vão preferenciar estarem fazendo coisas onde esses atributos que eles têm facilmente são aplicáveis. Como a gente comentou, existem os pontos a desenvolver, os pontos que não são tão assim, a praia daquela pessoa. No caso do comunicador, eles podem ser inoportunos, exagerados às vezes, porque eles se animam tanto que eles se desligam às vezes de se eles não ultrapassaram um determinado limite para aquela situação. Então, às vezes, num ambiente de trabalho, que as pessoas estão ali ou de uma biblioteca, ou que estão estudando, alguma coisa assim, o comunicador ele pode começar a rir, a contar piada e tudo mais, e é claro, isso vai ser uma ação incomodativa. Lembra aquela história que eu contei ontem do Stephen Covey no trem, no metrô de Nova York e tudo? Então, se você é comunicador e está ouvindo aqui a gente conversar, curta, ser feliz, ser alegre, é uma coisa ótima. Mas procure estar ligado no ambiente e ver se aquilo ali é o melhor momento, ou pelo menos vai aumentando a intensidade no pouco a pouco, né, para não chegar já com a alegria lá em cima. Nos relacionamentos, eles precisam muito de terem atenção, né? O comunicador, ele é o cara do palco, não no sentido do palco mesmo, mas ele é o cara que gosta por exemplo, de contar a piada, e ele quer que todo mundo ria, porque aquilo é o reconhecimento, é o que estabelece o vínculo. Ele faz isso tudo, na realidade, para se conectar com as pessoas. É o vínculo social de conexão. E se ele está ali tentando aquilo e ele não tem um feedback proporcional, quer dizer, se a pessoa não conecta nele, ele se ressente. Ele fica sem chão, porque o objetivo dele é a conexão. A coisa da desorganização, a gente já falou e tudo mais. O que a gente deve trazer de forma na nossa mente, por isso esse exercíciozinho, printa isso aqui e vai vendo, e vai pensando, pô, aquela pessoa, por exemplo, palavras-chave, o que define bem um comunicador? Entusiasmo, diversão, né, imagem aqui, na realidade,
é a cena, né? A coisa, né? Ele é muito visual. Quando ele está tenso, se você tiver um filho, se você tiver o esposo ou a esposa, um colega de trabalho, um liderado ou um líder, e você botar pressão, imprensar na parede, cobrar, e eu não estou dizendo que você não deve fazer, cada um sabe de si, mas assim, saiba que esse tipo de pressão para o comunicador não é o que vai fazer ele aumentar a produtividade. Talvez pelo contrário, talvez retraia ele. É aí que a coisa fica contraintuitiva, né? De uma certa maneira, a gente ainda tem um pouco do conceito do chefe, ou do pai, ou do patrão, entende? Eu mando fazer, ou você me respeita e tudo mais, e eu acho que tem que haver respeito, mas a ciência mostra que as coisas não são exatamente assim. E conhecer isso faz o quê? Faz com que, se o meu objetivo é fazer com que o meu funcionário produza mais, e eu sei que ele é comunicador, o que eu quero é atingir a minha meta, o meu objetivo, aumentar a produção. Então eu abordo ele de uma forma. Isso não é não fazer o que tem que ser feito, não é não botar a ordem na casa que tenha que ser colocada, mas é abordar ele usando de uma forma que ele, em vez de se retrair, ele se estimule e produza mais, que é o nosso objetivo, que é o que vai favorecer ele, vai favorecer a empresa, vai favorecer a gente, isso no ambiente profissional, e quando é no ambiente doméstico, quando é no ambiente social, a mesma coisa, só muda as circunstâncias. Vamos para o outro executor. O executor é o mandão, é o manda-chuva, é o cara que é mais intolerante, é mais determinado, é o cara que, se você chega e tem uma ideia de um projeto e fala para ele já quer sair dali na hora e começar a fazer, e ele vai começar a fazer. Ele não pensa muito, ele quer agir, ele quer botar em execução. Por isso, o termo executor. É basicamente isso. Então, ele é um cara de muita autoconfiança, decidido, determinado, e vejam bem, são ótimos empreendedores, eles lidam bem com o risco, eles são corajosos, eles não têm medo de perder tudo. Se ele acredita, ele vai, porque se ele perder, ele começa de novo. Então, aí vocês vão vendo. Isso é bom para determinadas coisas, é excelente. O comunicador é bom? É ótimo, é excelente para determinadas coisas. Em algumas outras situações, por exemplo, uma sociedade, ou um casamento, ou uma amizade, ou qualquer coisa, se existe um comunicador e um executor, pode dar uma zica desgraçada e pode ser uma puta parceria, eventualmente, se eles souberem se entender, se compreenderem, se aceitarem e souberem, olha, vamos fazer o seguinte, essa parte de arrojo, de determinação e não sei o quê, de fazer acontecer, é contigo. Agora, a parte de contato social, de ligar para o cliente, de fazer a venda e não sei o que, babá, é a minha, o comunicador, porque você, se o cliente chegar e disser para o executor que, não, mas olha, o teu produto, eu queria que ele fosse assim, o executor vai chegar para ele na lata e vai dizer, olha, você queria, mas o produto é esse, o que eu faço é esse, se você quer, quer, se não quer, não quer. E é desse jeito. Ah, meu Deus, Fábio, você está ofendendo os executores. Mas é o seguinte, um dos meus dois principais perfis é executor, então eu fico à vontade. Executor é ótimo, como todos os outros são ótimos, e todos os outros, e o executor, inclusive, tem pontos a melhorar. Então, executores, estamos juntos. Relacionamento, muita competição, são persistentes, gostam de liderar, está sempre na frente, quer tomar o comando da coisa. E olha, isso pode ser bom e pode ser ruim. Se dois executores
É tipo dois galos no galinheiro, né? Vão se bicar possivelmente, ou vão se entender muito, ou vão somar forças, e aí vai ser sensacional, e não tem nenhum empecilho para isso, mas eles vão precisar, sabe, se trabalharem muito bem. Ou então vai dar briga, vai ser rinha de galo e alguém vai sair machucado nessa história. Provavelmente os dois, como sempre, quando tem uma briga. As atividades que eles mais desempenham bem vão ser aquelas, todas as que estão aqui, mas todas aquelas que usam esses atributos. E o que ele precisa desenvolver? Ele precisa desenvolver, entende, paciência, ele precisa desenvolver uma certa tranquilidade, ele precisa aprender a ouvir um pouco. Enfim, ele precisa, nos relacionamentos, ele precisa ser menos agressivo, precisa ouvir mais do que falar tanto, e assim vai. As atividades que ele vai desempenhar adequadamente são essas que estão aqui. Eu vou acelerar um pouco, porque eu acho que talvez fique muito demorado ir falando demais aqui. Vamos lá, executor. Resultados diretos e decisivos são aquilo que ele quer, é o que ele tem facilidade. Se a situação que se apresenta não tiver sobre o domínio dele, ele vai se sentir inseguro e ele vai forçar ter o domínio. Isso é uma coisa que ele precisa segurar, porque quando você avança para conquistar, para ter o domínio, com essa intensidade, você tem a tendência de passar por cima, você tem a tendência de destruir o que se colocar na tua frente. E nem sempre essa é a necessidade ou é a melhor escolha. Então, isso é uma coisa que eles têm que aprender, que nós, no caso, eu também temos que aprender. Planejador. O planejador talvez seja o cara mais fácil de se relacionar, dos outros se relacionarem. Por quê? Porque ele é calmo, ele inspira confiança e ele é um excelente amigo, ele é tolerante, ele é o boa gente, é um cara pacifista, um senso de justiça muito alto, ele é o fofo da história. O pessoal que mexe com comportamento costuma chamar o planejador de fofo, porque tem desse jeito. E realmente é uma pessoa que é de um bom relacionamento, mais fácil, mas ele tem lá os seus problemas, claro. Ele tem uma autoestima baixa, ele é inseguro, ele precisa de uma autoestima, de uma autoconfiança. Muito da coisa dele se posicionar de forma compassiva e tolerante e ajudar por causa dessa baixa autoestima, dele não ter uma certa coragem para se impor, para se posicionar. Então ele se reserva um pouco, e isso pode, obviamente, ser inconveniente para ele e para quem convive com ele por N motivos, né? Então, ele precisa ter essas coisas boas, mas precisa trabalhar essas outras características. O que ele tem de bom? Estabilidade, paciência, e é muito bom para criar organização, assim, de processo. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, um cara que... Por isso é planejador, né? Um cara que vai planejar, entende? Ele deixa tudo arrumadinho. E muito da demora dele entrar em ação é por causa disso. Primeiro, ele tem que colocar tudo muito bem arrumado. Ele tem que... Eu, quando vou cozinhar, eu assumo a minha porção planejadora, que é a menor. É a menor. Mas eu, para cozinhar, eu tenho que planejar tudo. Eu tenho que olhar a receita, eu tenho que deixar tudo picadinho, tudo montado, e aí eu vou cozinhar. Então, é uma atitude planejadora. Eu não saio fazendo não sei o quê, porque senão não vai dar certo. É muito importante para ele que ele se sinta pertencido, que ele se sinta acolhido também.
exatamente por causa dessa sensação que ele tem de que não é tão bom, de falta de uma baixa autoestima. Então, esses pontos são pontos que precisam ser trabalhados. E temos, por fim, o analista, que é o meu outro ponto forte. Abri aqui o jogo da verdade para vocês e, de uma certa maneira, talvez até na medida que vocês estão me vendo aqui, talvez vocês possam me usar como um case, né, para ver, isso assim pode ser que, então, por isso que ele é executor analista. Então, como é que é o analista? O analista analisa. Ele é detalhista, ele é perfeccionista. Nossa, é demais. A gente tem que ficar assim muito atento, porque senão não para mais. Nunca tá bom. Somos fortemente emotivos. Muito dedicado a estudo, a aprofundar, a estudar, a ir no âmago da questão, exatamente para poder analisar todos os aspectos, ver todos os pontos daquilo ali. Isso é excelente para uma série de coisas e vai ter uma série de inconvenientes. Você pode confiar cegamente num analista. Assim, não faz parte dele a traição. Se ele gosta, ele gosta. Ele é mais retraído, ele é o cara que, para poder pensar, para poder fazer todo esse jogo, ele é o cara que gosta de repente, de ter um tempo só para ele, nesse aspecto, ele polariza um pouco com o comunicador, né? Se vocês forem ver, e aí quando a gente vai estudar mais profundamente, existem pares de comportamentos para determinadas coisas. Então, por exemplo, daquilo que a gente conversou assim, mais ou menos por cima aqui, vocês conseguem perceber que o executor e o planejador, um mais condescendente, um mais compassivo, um mais com autoestima mais baixa, ele fica em oposição ou na direção contrária das características do executor, que tem autoconfiança, que é mais mandão, que é mais impositivo, entende que, né? O comunicador e o analista também fazem esse jogo, lembrando sempre que isso é só um jogo, um balé. Na realidade, todos nós temos todas essas coisas, com predominância de algumas, e que em determinados momentos a gente pode assumir uma outra posição. Esse talvez é o mais importante para vocês guardarem. Detalhe péssimo para vocês guardarem o péssimo junto do analista e lembrarem: o analista é um pessimista. Eu tenho que lutar muito, lutei muito na minha vida. Hoje em dia, eu estou legal em comparação ao que eu era, mas eu descobri que eu era um grande pessimista. E engraçado é que eu sempre dizia que eu era um realista. Eu não era um pessimista, eu era um realista. Mas é uma característica, e tem porquê. Outra característica muito difícil para um analista e para quem lida com um analista. E eu sei disso por ser analista. O analista é extremamente crítico. É extremamente crítico consigo, extremamente crítico com os outros. A gente precisa pesar a mão. Os excessos sempre não gerarão bons resultados. Nós temos a tendência, nós somos atraídos a determinadas coisas, mas a gente precisa, através do conhecimento, através de buscar, a gente precisa, então, conseguir começar a mediar. Então, esse é um ponto muito importante. Aqui é um resumo das coisas que eu já falei, e esse finalzinho, então,
Se vocês ainda não tiraram o print, ou se tiraram, esse aqui é o resumo de tudo. Com esse quadrinho aqui, vocês vão estar conseguindo fazer esse jogo. Jogo no bom sentido, essa brincadeira de aprendizado. É uma brincadeira educativa que vai ajudar vocês a se conhecerem e a conhecerem as pessoas com as quais vocês se relacionam. E perceber, entende, que existe uma forma dessas engrenagens poderem, né, se adaptar, passar um óleozinho ali nos relacionamentos e esses perfis começarem a funcionar e se potencializarem. Porque imagina um mundo que só tivesse analista. Imagina um mundo que só tivesse executor ou comunicador, planejador. Tem aquela coisa, né? Se todo mundo gostasse do verde, o que seria do amarelo, o que seria do vermelho? Se todo mundo fosse flamenguista, se todo mundo fosse... Não é assim. E aí volta aquela coisa. Os fatos são esses. Cada um tem uma característica, cada um é de um jeito, cada um torce para um time. O grande barato, o grande objetivo, talvez, da vida seja a gente estar aqui para aprender como é que a gente bota isso tudo para funcionar, como é que a gente faz isso tudo se harmonizar. Meus queridos, minhas queridas, vamos ficar por aqui. Foi um prazer. Tivemos 4 lives essa semana. Semana que vem vamos ter mais 4 para encerrar essa jornada aí. E eu queria agradecer a oportunidade de estar falando essas coisas. Eu me motivei, eu quis fazer alguma coisa que não é nada demais, mas que é uma forma de eu participar, uma forma de eu dizer um pouco das coisas que eu acredito, das coisas que me ajudaram e que eu espero, sinceramente, que minimamente que seja, possa ajudar vocês, as suas famílias, enfim, a quem for possível, tá bom? Uma ótima noite, fiquem em paz